Olá, discentes de artes visuais e demais pessoas interessadas em teorias da imagem. Nós vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos com a aula sobre dispositivo. Eu sou o professor Fulvio Torres Flores. Nossa aula hoje é sobre a parte do dispositivo, ou a imagem e o contexto simbólico. A parte do dispositivo é um dos capítulos do livro A Imagem, de Jacquemont, é o terceiro capítulo. E, começando o capítulo, vamos revisar ou relembrar o que o Aumont fala logo no início da introdução, sobre o que é o dispositivo. Ele diz assim: sempre seguindo o mesmo fio imaginário, é claro que esse espectador tem, com as imagens que olha, uma relação abstrata, pura, separada de toda a realidade concreta. Ao contrário, a visão efetiva das imagens realiza-se em um contexto multiplamente determinado. Contexto social, contexto institucional, contexto técnico e contexto ideológico. É o conjunto desses fatores situacionais, se assim se pode dizer, fatores que regulam a relação do espectador com a imagem, que chamaremos de dispositivo. Então, já vamos ter em mente que dispositivo envolve esses quatro contextos: social, institucional, técnico e ideológico. Nós vamos falar de todos esses contextos a partir de agora. Vamos dar início, então, à dimensão espacial do dispositivo. O Aumont argumenta que há quatro aspectos que envolvem essa dimensão espacial. O primeiro deles são os meios e técnicas de produção de imagens, né? Meios e técnicas para se produzir uma imagem, seja ela qual for. Fotografia, cinema, pintura e por aí vai. Há também uma questão que é o modo de circulação e o modo de reprodução. Então, como essa imagem vai circular e como ela será reproduzida, quando ela pode ser reproduzida. Por exemplo, no caso do cinema, é possível a reprodução e você terá tantos filmes iguais quantas cópias forem feitas, desde que sejam feitas com qualidade, enquanto que na pintura, a pintura ela pressupõe que cada obra seja única, exceto, claro, se for o caso de se comprar ou de se produzir arte em massa. Mas a arte da pintura, ela tem em cada tela uma obra única. Outra questão também é a acessibilidade. Quem vai ter acesso e como prover esse acesso? E, por fim, os suportes de difusão. Onde essas imagens estarão? Fisicamente, como que elas serão olhadas? Quais são as formas de garantir que essa circulação delas seja olhada? E quais são os suportes físicos para isso? Os meios para que isso aconteça? Então, aí nós já temos um primeiro encaminhamento para começar a falar de dois espaços. O primeiro é o espaço plástico e o segundo é o espaço do espectador, que são espaços que não se misturam, né? O espaço do espectador é o espaço da imagem, que é o espaço plástico, é outro. Por que isso? Porque a imagem ela tem elementos plásticos com os quais nós, como espectadores, vamos nos defrontar. Então, lembrando que há o espaço em que eu, como espectador, estou e vejo essa imagem, e há um espaço determinado para essa imagem estar. E isso vai pressupor uma distância, isso vai pressupor talvez até uma forma de olhar e outras questões que nós vamos ver ao longo da aula de hoje. Pensando agora nos elementos plásticos, vamos falar um pouquinho da superfície, né? Quer dizer, existem relações que são geométricas entre as partes. Se nós olharmos a imagem dos comedores de batata, do Vincent van Gogh, nós vamos ver isso. Há uma relação geométrica entre essas figuras que estão aí. A forma como elas estão dispostas e também o ambiente em que elas estão. Outra questão plástica da imagem é a gama de valores. Vai haver uma luminosidade que pode ser diferente entre as partes e também há uma luminosidade do todo. Se nós olharmos novamente para essa imagem, há uma luminosidade geral do todo, que ela é, a princípio, dada por esse elemento no centro da imagem, que gera luz,
E nós temos também uma luminosidade entre as partes mais escuras e as partes mais claras. E isso compõe a gama de valores, é outro elemento plástico. Há também a gama de cores, aí nós vamos ver por relações de contrastes. Embora essa imagem seja uma imagem que opte por uma questão de estética, né, da sua própria plástica, de ter tons mais escuros, ainda assim há relações de contraste entre essas cores. Outro quesito são os elementos gráficos, né, que eles aparecem mais na arte abstrata, nas imagens abstratas. Por quê? Porque os elementos gráficos são simples, eles não vão implicar necessariamente um significado ou a representação de algo. E, por fim, nós temos a própria matéria da imagem. No caso da pintura, por exemplo, se nós pudéssemos observar a pintura original, nós veríamos que há pinceladas, o traço da pincelada é feito de uma certa forma, os traços podem ser mais grossos ou mais finos, podemos perceber até o movimento com que eles foram feitos. Numa imagem fotográfica, por exemplo, como é o caso que nós estamos vendo aqui, essa impressão se perde, essa visão da imagem se perde. Mas isso é algo que faz parte material da imagem original. Numa imagem fotográfica, por exemplo, já é mais fácil perceber o grão da película. É aquele ponto em que a gente pode dizer que a imagem está estourada. Isso acontece muito na fotografia, também acontece no cinema. Então, nós temos esses 5 elementos, que são os elementos plásticos de qualquer imagem, né? Ou pelo menos da maioria das imagens. 4 deles estarão em todas, e os elementos gráficos nem sempre estarão em todas, eles costumam estar mais nas imagens abstratas. Pensando no espaço também, há um espaço concreto e um espaço abstrato. Né? Por quê? Porque o espectador, diante de uma imagem, ele vai construir um espaço material concreto, né? No contato com o quê? Com esses valores plásticos da imagem. Isso é o que afirma o Pierre Van Castel. Se nós observarmos aqui nessa imagem, Mamãe, né, que é uma escultura feita pela Louise Bourgeois, e que ficou em exposição no Museu de Belas Artes de Ottawa, nós vamos perceber isso. É uma escultura que tem cerca de 9, 10 metros de altura, e ela é vazada, digamos assim, né? Ela é uma imagem que você não precisa olhar simplesmente de frente, você pode passar por debaixo dela, passar ao lado, ela permite várias relações de proximidade. E essas relações de proximidade, o espectador vai construindo um espaço concreto na sua relação em observar a imagem, ou seja, cada observador, cada sujeito vai ver a imagem de uma forma, porque vai se relacionar no espaço de uma forma diferente. Né? Outro ponto importante é que essas relações de proximidade com o espaço, nós aprendemos na infância, e elas não desaparecem depois que nós aprendemos uma visão global, que nós desenvolvemos a perspectiva. Né? Elas continuam presentes, então essa relação de perto-longe, de estar ao lado, de passar por debaixo, são relações que continuam presentes no nosso cotidiano, e principalmente que nós gostamos de praticá-las, de treiná-las diante de uma imagem. Né? Quanto mais a oportunidade a imagem dá de que nós testemos essas relações de espaço, essas relações de espaço serão testadas. A outra teoria, que é uma forma de entender isso, que são os modos de visão, que é do Wolfling. Ele acha que há 2 modos de se ver uma imagem. O primeiro é o modo tátil, em que nós teríamos sensação dos objetos pela visão. Ou seja, nós organizaríamos o campo visual de uma forma hierárquica, percebendo essa sensação dos objetos e organizando hierarquicamente aquilo que dialoga mais com o todo da cena, com o que nós julgamos como sujeitos, observadores, mais importante.
E também o Wolfling acredita que há um modo que é visual, que aí já é uma visão subjetiva e mais longínqua, né, em que o espaço e a luz estão unificados, e é uma relação de organização geométrica, da relação entre o todo e as partes. Então, se no modo tátil nós tateamos a imagem que nós estamos vendo, a procura de sensação dos objetos pela visão, no modo visual, nós vamos ter uma organização mais geométrica, relacionando as partes com o todo. E o Aumont, ele diz que esse é um princípio explicativo através de uma metáfora de dois modos de visão, quer dizer, ele julga isso uma metáfora, mas ele acha que essa tese é de difícil adesão, por ela ter um caráter um pouco simplista, de olhar dessa forma dividida em duas partes, entre uma forma tátil e uma forma visual. Uma questão importante quando nós estamos falando em imagem e dispositivo é o tamanho da imagem, né? O Aumont diz que toda imagem foi produzida para situar-se em um meio, que vai determinar a visão dela, né? Que determina a visão dela. Então, se nós olharmos essa imagem aqui, que são dos afrescos de Masaccio e de Masolino, na Capela Brancati, nós vamos ver isso. Uma capela já é um lugar menor que uma igreja, que uma catedral, e nós temos nesse espaço representado na imagem uma quantidade grande de telas que estão praticamente coladas umas nas outras, né? Elas estão muito próximas. E isso tem uma intencionalidade na produção do todo dessa imagem. Quer dizer, a pessoa que entra ali e que é religiosa, né, as pessoas que frequentavam essa capela na época em que ela foi construída e essas obras estavam ali, ela vai ter acesso direto a uma profusão de imagens e de imagens que narram eventos, muitas vezes eventos bíblicos, ou eventos da vida de santos, por exemplo. Então, o tamanho influencia na forma que o espectador vai ver. Ele cria um efeito de como o espectador deve ver. Há quase que uma espécie de... Aqui usando entre aspas a palavra, mas uma opressão de imagens. É uma quantidade tão grande que, estando nessa capela, o espectador não tem para onde olhar sem se deparar com alguma imagem que remeta a alguma narrativa religiosa. Então, há uma intencionalidade neste tamanho. Bem, o Aumont também vai dizer que a relação espacial do espectador com a imagem é fundamental. Nós temos aí o Museu do Louvre, em Paris, com corredores bastante largos em muitas partes do museu, telas muito grandes e bancos ao meio para que as pessoas possam sentar no meio desse corredor e apreciar as telas. Não há uma obrigatoriedade de ver as telas sentado e a essa distância, mas é uma distância já sugerida para o que a gente poderia chamar de uma apreciação global da tela. Quem quiser, obviamente, prestar atenção no detalhe, terá que se aproximar. Mas essa relação do espectador com a imagem, ela vai sendo criada. O próprio espectador tem que criar. Ele tem que perceber o quanto ele quer se aproximar, o quanto ele quer se distanciar e o que ele pode ver a essa distância e como vai se dar essa fruição. Bem, vamos falar um pouquinho agora do close, o close no cinema, que ele vai de um estágio de realismo, logo no início, para se transformar na alma do cinema. Por que realismo? Porque no início não se aceitava a ideia de que uma cabeça humana, um rosto humano, pudesse ocupar toda uma tela. Isso era visto até como algo bestial. E com o passar do tempo, o close ele vai mostrando outras formas e outras possibilidades técnicas e de representação, a ponto dele se tornar o que o Aumont chama de a alma do cinema. Vamos ver alguns exemplos disso. A gulliverização e a lilliputização, segundo o Philippe Dubois. A gulliverização é tornar, através do close, um objeto que é menor, torná-lo maior do que ele realmente é. E a lilliputização é o efeito contrário. É tornar um objeto
menor do que ele realmente é. Isso se faz com técnica e com efeitos, por exemplo, de comparação. É possível criar, de montagem também, é possível criar essas imagens e essas impressões de maior e menor, né? Outra questão é a proximidade psíquica, né? Uma intimidade que o close dá. Essa é uma fala do Jean Epstein. Por quê? Porque o close nos deixa mais próximo daquela, principalmente dos personagens, mas pode ser também dos objetos representados. Ele cria uma intimidade entre o espectador e aquilo que nós estamos vendo nas telas. Então, a proximidade psíquica também é importante. E isso é algo que o close acrescentou ao cinema. Lembrando que o close não foi um efeito usado ou bem usado de início. Os cineastas foram aprendendo a usar o close e a dar significado a esses closes. Outro ponto é a materialização do tato visual, né? Por quê? Porque ele permite que nós vejamos a superfície da imagem tal qual ela é, ou seja, o grão fica mais perceptível e até o volume de uma imagem, que é imaginário, porque a imagem é bidimensional, mas até o volume ele se torna mais próximo de nós. Isso favorece o quê? Aquilo que é chamado de tato visual, ou seja, propicia sensações ao nosso olhar para que nós acompanhemos, no caso do cinema, por exemplo, uma narrativa, e nós vamos lidando com as imagens dessa forma em que a superfície nos é trazida e nós podemos ver ela no seu ponto de formação, digamos assim, por isso que é o grão que está mais visível, aquele ponto, aqueles pequenos pontos que numa imagem mais longínqua a gente não vê, e também o volume, que é imaginário, ele fica mais próximo de nós. O volume continua sendo imaginário, porque nós estamos falando de algo bidimensional. Mas mesmo imaginário cria sensação. Aqui é muito importante a gente lembrar que nós estamos falando principalmente de sensações criadas pelo close. Vamos falar agora da moldura. Há dois tipos de moldura, uma que é concreta e uma que é abstrata. Nós temos a moldura para quê? A moldura ela dá uma forma, ela dá um formato para a imagem. Então, nós vamos ter dois tipos de moldura. Uma que é uma moldura limite, ela é própria da imagem, e uma que é uma moldura opcional. Ela é uma moldura objeto. Ela faz uma espécie de decoração ou de proteção à imagem. Então, vamos falar agora das funções da moldura. As funções visuais. O que elas fazem? Elas fazem um isolamento, uma distinção, elas separam a imagem do entorno da imagem. É a forma mais comum de função, é a visual, é simplesmente causar essa separação entre o que é imagem e o que é entorno. Há também as funções econômicas. As molduras elas podem ajudar a valorizar o quadro, né, ou aquilo que está sendo dentro dela, aquilo que está contido nela, e ela valoriza, ou, para usar um termo da economia, ela agrega valor à imagem. Se a gente pensar, por exemplo, numa pintura, ela vai agregar valor a esse quadro como uma mercadoria, para venda. Aqui nós temos um exemplo do Curso de um Rio, do Jean-Baptiste Corot, e claramente a moldura ela não tem apenas a função visual, de separar a imagem, no caso a tela, do entorno, mas ela tem uma função econômica também, de dar valor a este quadro, deixar esse quadro mais valoroso. As funções também elas podem ser simbólicas. Por quê? Porque elas vão instruir o olhar do espectador sobre aquilo que o espectador está vendo. Se nós olharmos esse porta-retrato representado à esquerda, nós temos a imagem de uma família que está sobre uma areia, nós temos um curso de água e o sol ao fundo. Mas toda a imagem do porta-retrato, ela ajuda a compor aquilo que não está na imagem, né? Nós temos uma imagem de bote,
uma estrela do mar, concha, uma gaivota, e tudo isso, digamos, vai instruir o espectador sobre aquilo que ele está vendo. É uma cena de uma família numa praia. Então, aí nós temos o quê? Uma função simbólica para esta moldura. Outra função possível é quando há uma representação, uma narratividade. Né? O Alberti, Leon Battista Alberti, chamava isso de janela aberta para o mundo. Se nós olharmos para a imagem da direita, nós temos a imagem em si, é o rapaz fazendo essa cara brincalhona, como se ele estivesse de verdade algemado. Né? E a moldura é uma moldura que diz cadeia, e nós temos essas barras como se ele estivesse preso. Então, aí, a própria moldura, ela está tendo uma função de representação e uma função narrativa por essa imagem. Nós poderíamos, vendo apenas a fotografia, entender que o rapaz está algemado, mas não necessariamente numa cadeia. Então, a moldura, nesse caso, ela vai informar narrativamente o que está acontecendo. E também há as funções retóricas de expressão do conteúdo. Essas a gente pode ver, por exemplo, muito em telas do período medieval, do período renascentista, em que a representação de anjos ou de imagens celestes na moldura de quadros ou telas religiosas. Então, aí há uma função retórica de expressão do conteúdo através da moldura. Bem, vamos falar agora de centramento e descentramento. Para o Arnheim, a imagem oferece vários centros. Né? Há uma questão geométrica e também diegético-narrativa. O que é diegético-narrativa? Em que há uma narração dentro da própria imagem. E essa narração, essa narrativa, ela estará em algumas partes da imagem. Isso é facilmente observado em Vilarejo com Paisagem, do Di Cavalcanti, em que nós podemos ver 3 grupos principais de pessoas na primeira porção da tela, na segunda e na terceira, ou na parte inferior esquerda, parte inferior direita e parte inferior central. Então, aí nós já temos vários centros. Não dá para olhar essa imagem e olhá-la no todo e ter a compreensão do que ela é, ou daquilo que eu posso chegar a entender sobre ela. Eu preciso parar e olhar, digamos, esses cantos, no mínimo onde tem essas pessoas. Mas a imagem é mais completa, ela tem todo um ambiente em torno. Ela tem casa, ela tem montes. Então, nós temos aí o quê? Vários centros para serem observados. E esses centros, eles vão interagir com o quê? Com um centro absoluto, que é quem? Que é o sujeito espectador. É o espectador o centro absoluto para essa imagem. O Omon, ele vai fazer uma leitura das imagens no que ele chama de uma chave, ele vai ler o Arnheim, na verdade, na chave de um descentramento permanente. O que isso significa? Que a imagem vai funcionar melhor se nela houver sempre algo que esteja descentrado. Por quê? Porque isso vai jogar com o olhar do espectador. Ou seja, não aquela imagem toda certinha, completamente geométrica, no sentido em que tudo está no seu lugar, extremamente cartesiana. Ele diz, não, quando tiver pelo menos um elemento mais deslocado, mais descentralizado, isso vai obrigar também o espectador a se rever nesse seu centro absoluto, de que talvez o olhar de onde ele está olhando não seja o olhar ideal. Isso pode provocar até um deslocamento do olhar do espectador. E há outro ponto que é o enquadramento e o ponto de vista. Acreditou-se, né, durante muito tempo, que é na pirâmide visual, de que seria o quê? Uma visão natural, entre aspas, que é pouco científica, claro, mas que corresponderia a quê? A uma extração pelo pensamento de uma parte de um ângulo sólido, Ou seja,
Quando nós olhamos para algo, é como se nós criássemos um cone, e esse cone visual, ele se expandisse até o objeto, e ali é o que o olho captaria, né? Então, nós teríamos o olho como, os olhos, né, na verdade, como cume, e o objeto como uma espécie de quadrado extraído para o olhar. Essa é uma visão, como eu disse, pouco científica, mas que ela é interessante para a gente entender que durante muito tempo essa pirâmide visual esteve em voga, inclusive nas academias de arte, para se explicar como que era o processo de olhar, o processo de visual, de extração visual da natureza. Bem, vamos falar então do enquadramento. O enquadramento é um processo tanto mental quanto material. Nós temos um enquadramento por longos séculos na história da pintura. Ele faz parte da história da fotografia desde o seu início e também da história do cinema desde o seu início. O enquadramento, ele foi encarado durante muito tempo como um centramento, ou seja, enquadrar significava colocar o principal no centro e deixar o restante para o entorno. Mas isso não é a única forma de enquadrar. Isso não é a única forma de enquadrar já desde a pintura. Nós vamos ver mais para frente um exemplo de uma pintura em que o enquadramento não é centralizado. Ou seja, pode fazer parte do enquadramento tanto o centramento quanto o descentramento. Aqui nós temos uma imagem do filme O Eclipse, do Michelangelo Antonioni, em que nela o enquadramento é feito de uma forma a que os personagens fiquem descentrados. O que está centralizado é uma coluna, que é algo pouco habitual se nós imaginarmos uma imagem do dia a dia, uma imagem que nós, como sujeitos, procuremos, nós tenderíamos a procurar esses indivíduos que estão separados pela coluna em imagens separadas, nós olharemos um depois do outro. Esse enquadramento em que você centraliza a coluna e deixa os personagens apartados, descentralizados, é algo que tem relação também com a proposta estética do filme. Então, o enquadramento é a forma de colocar em quadro. Habitualmente se usa o centramento, mas não é a única forma. O descentramento também é possível, nós vamos falar disso logo a seguir. Vamos falar um pouquinho, antes de falar mais do centramento e descentramento, do ponto de vista. O ponto de vista, o que é? Ele é o local de onde a cena é olhada. Esse local pode ser provocado pelo próprio produtor da imagem, pelo aparelho, por um personagem e por aí vai. Ele é um modo de apresentar uma questão, de considerar uma questão, de colocar para o espectador que ele deve olhar para aquilo de uma forma especial, como que se dissesse assim: olhe para isso deste ângulo e você verá algo diferente. E ele também pode ter relação com uma opinião, um sentimento sobre um acontecimento. Por exemplo, quando a gente mostra o ponto de vista de um personagem. Aqui nós temos uma imagem de um filme de 1921 chamado El Dorado, do Marcel L'Herbier, em que a personagem que está aí centralizada, ela está desfocada, ela está em flow. É como se a imagem dela estivesse borrada. Isso é algo provocado pelo produtor da imagem, quer dizer, pelo cineasta, para gerar um efeito sobre o espectador. Para o espectador ver, olha, por que essa personagem, embora ela ocupe o lugar central da imagem, eu não a vejo com a mesma nitidez que eu vejo as outras personagens. Então, essas são formas de lidar com o ponto de vista. E são alguns exemplos de lidar com o ponto de vista. Vamos falar agora do desenquadramento, né? Quando eu posso também desenquadrar, ou seja, tirar de quadro. Quem fala em desenquadramento é o Pascal Bonizza. Ele fala que o desenquadramento ele é desviante, ele é marcado para ser assim, né?
E ele vai procurar distinguir o quê? O enquadramento da equivalência automática a um olhar. Lembrem-se que a gente sempre é dado como se o olho procurasse o centramento, sempre. O nosso sistema visual procurasse o centramento. Então, você desenquadrar seria provocar essa não equivalência automática ao olhar humano. Aqui nós temos um exemplo, que é Retratos na Bolsa de Valores, do Edgar Degas, e nós podemos ver que, por exemplo, esse grupo de homens reunidos, o enquadramento não pegou todos eles da forma como poderia, né? Isso, claro, propositalmente. Então, parece que alguns deles estão cortados da imagem. E eles estão aglomerados de uma forma que a gente nem tem muita noção do todo, de onde eles estão. A gente sabe onde eles estão muito mais porque o título da obra nos diz do que a imagem. Então, isso é uma forma de desenquadrar, né? de tirar o quadro daquilo que seria o centramento natural, entre aspas, do olho humano. Há algumas questões sobre desenquadramento em relação ao centramento. Ele vai procurar sempre esvaziar o centro de objetos significativos. Então, vejam que nessa própria imagem do Degas, a gente não tem como dizer exatamente o que esses homens estão fazendo. A gente pode inferir que há uma conversa, há até uma espécie de cochicho, mas eu não tenho um referencial maior, porque eu estou esvaziando esse centro de objetos, dos objetos significativos, que me dariam mais noção do que está acontecendo. E também faço uma relação do desenquadramento com as bordas da imagem, né? As bordas vão fazer o quê? Elas interrompem a cena e ressaltam a sua força. Então, aqui são o quê? São as próprias bordas da imagem. Aquilo que a gente chamaria da moldura natural da imagem, ou seja, não de uma moldura física, que você enquadra uma imagem, mas daquilo que é a própria moldura, o limite, o que a gente chama de moldura limite da imagem, é onde a imagem simplesmente acaba. E esse momento em que a imagem acaba, ele interrompe uma cena. Então, essa interrupção é dada e nós não conseguimos saber o que tem para completar a imagem. Agora, claro, nós sempre vamos completar a imagem mentalmente, de acordo aí com o conhecimento de cada um. Há também uma questão que é do desenquadramento e sequencialidade. Por quê? Porque tanto na fotografia quanto na pintura, o desenquadramento ele vai adquirir um valor estético. E ele pode ser muito bem visto. Enquanto que no cinema, no vídeo, nas histórias em quadrinhos, há uma tendência do espectador normalizar, ou seja, de ele corrigir o desenquadramento. Especialmente no cinema, fica muito claro quando há propósitos estilísticos e ideológicos no desenquadramento. Ele pode também ser visto no cinema, no vídeo, na HQ, com um valor estético, mas ele o desenquadramento será mais facilmente corrigido de forma mental pelo espectador do que isso acontecerá, por exemplo, na fotografia ou na pintura, onde o desenquadramento ele é tido como até mais natural. Porque também, tanto na fotografia quanto a pintura, elas pressupõem menos sequencialidade, elas fazem menos uso da sequencialidade. Enquanto que o cinema, vídeo e histórias em quadrinhos, a sequencialidade faz parte dessa própria forma de expressão. Aqui nós temos, por exemplo, duas imagens de filmes japoneses dirigidos por Yoshishige Yoshida, Confissões entre Atrizes e Purgatório Heróico, em que é possível ver claramente o desenquadramento, como as personagens elas ocupam apenas um canto da tela, enquanto que se elas estivessem enquadradas da forma mais corriqueira, elas ocupariam o quê? A centralidade da imagem. Bem, vamos falar agora de tempo com a dimensão temporal do dispositivo. A imagem no tempo e o tempo na imagem. A nossa visão, ela se realiza no tempo.
para olhar uma imagem, eu preciso de algum tempo. E esse tempo, ele vai ter determinações especiais. E as imagens também, elas existem no tempo. Elas não estão determinadas apenas pelo nosso olhar. Existe o fator temporal. Nós vamos ver isso em detalhe agora. Vamos falar um pouquinho da tipologia temporal das imagens. O Aumont destaca que há dois tipos comuns, que são as imagens não temporalizadas. Por quê? Porque a duração é dada pelo espectador. Então, quando eu disse, né, a nossa visão se realiza no tempo, quando eu olho uma fotografia, não existe uma determinação de quanto tempo eu deva olhar para a fotografia. Eu posso olhar por 1 segundo, 10 segundos ou 1 hora. Então, essa imagem, ela não tem tempo, ela não é temporalizada. A pintura, a fotografia não são temporalizadas. Eu olho quanto tempo eu quero. Isso depende do quê? Do espectador. E as imagens que são temporalizadas. A duração é dada pelo próprio dispositivo. Nós temos aí o exemplo do cinema e do vídeo. Aquilo que também foi dito antes, as imagens existem num tempo. Nesse caso, o tempo do dispositivo. Elas duram um tempo, e aí eu, como espectador, terei que vê-las neste tempo. Então, essas duas relações temporais, esses dois tipos temporais, eles são importantes para a gente entender o que virá a seguir nas discussões. Vamos pensar um pouquinho, também sobre essa questão do tempo, no que é imagem fixa e uma imagem móvel. Uma imagem fixa, ela está num lugar e dali ela não sai. Vamos pensar, por exemplo, nos afrescos construídos numa catedral, numa igreja. Eles estão lá e não vão sair, eles não podem ser tirados do lugar. Enquanto que, por exemplo, uma imagem de uma fotografia numa exposição, ela vai ocupar o tempo da exposição durante tantos meses e depois ela pode ir para outro lugar. Então, aí nós temos uma imagem que é móvel. Essa diferença entre o que é fixo e é móvel. Nós temos também a imagem única versus a imagem múltipla. Se nós observarmos, por exemplo, essa HQ da Mafalda, nós temos 4 imagens que ocupam um espaço único, que é o espaço da imagem como um todo. Então, aí nós temos uma imagem múltipla, que é formada por várias imagens. Enquanto que ao lado, na tela do Liechtenstein, nós vamos ter uma imagem única. Ela faz sentido, mesmo sendo, ou pelo menos remetendo a uma HQ, ela faz sentido de forma única. Enquanto que na HQ nós precisamos ter uma sequência mínima, uma multiplicidade mínima de imagens para compor aquilo que nós chamamos de uma história em quadrinhos. Então, é uma diferença entre a história em quadrinhos, que vai necessariamente ser múltipla, e uma imagem de pintura que se apropria da HQ para propor uma ideia artística. No caso que temos aí na tela, tudo bem. E também uma ideia de imagem autônoma versus uma imagem em sequência, que é uma ideia próxima da ideia anterior, de único versus múltiplo, mas que aí estaria mais ligado a uma questão de significação, né, de potência de significado. Bem, falando em tempo, nós precisamos falar do tempo do espectador e do tempo da imagem. No caso da fotografia, ela vai ter um tempo variável de apreciação, como eu observei antes, e no caso do cinema, por exemplo, há um tempo que é imposto pela projeção. Nós vamos a uma sala de cinema, se o filme dura 2 horas, nós vamos vê-lo durante 2 horas. A opção de voltar, de rever a mesma parte várias vezes, é algo que se pode fazer em casa, sem a experiência do cinema, que é uma experiência em tela grande, em sala grande, uma sala escura e com público. E há também o tempo implícito. O tempo, ele pode, em geral, estar implícito nas imagens, né? Por quê? Porque quase todas as imagens, como diz o Aumont, elas contêm tempo. Vamos falar de arqué e suposto saber. O que é a ideia de arqué? É um saber pragmático sobre o dispositivo.
O Jean-Marie Schaeffer, ele diz que é um saber sobre a gênese da imagem, como se nós conhecêssemos de onde as imagens vêm e como que elas são feitas, né? Ou seja, é um saber hipotético do espectador. É o que é a imagem, para que ela serve e como que ela é fabricada. Mesmo que nós não saibamos, por exemplo, manusear uma máquina fotográfica, nós sabemos o que é uma fotografia e sabemos para que ela serve e como que ela é feita, ainda que nós não talvez entendamos como funciona uma máquina fotográfica, mas nós sabemos, digamos, esse caminho que a imagem percorre, tecnicamente. Então, isso é o que ele chama de um saber hipotético do espectador. E aí o Aumont vai dizer, não é, portanto, a imagem em si que inclui o tempo, mas a imagem em seu dispositivo, ou seja, há uma imagem, há uma relação da imagem com o dispositivo que ela vai pressupor um tempo, que ela vai deixar implícito o tempo. Na fotografia, especialmente, nós vamos precisar falar de traço e de índice, né? Por quê? Porque a fotografia ela é o registro de uma situação luminosa, ela é uma escrita da luz, é isso que fotografia quer dizer. E aí nós vamos ter duas direções principais durante a história da fotografia. Uma que é a do Niepce Daguerre, que é aquela da escrita da luz, que pressupõe retratos, paisagens, que é uma substituição da pintura na sua função representativa, que foi, digamos, o direcionamento que mais evoluiu na história da fotografia. E há também a direção chamada de Fox-Talbot, que é da dos desenhos fotogênicos. Nós temos aí uma imagem de um desenho fotogênico realizada pelo William Fox Talbot, pelo fotógrafo, e que era feita de que forma? Ele pegou, no caso, essa planta, colocou sobre um papel fotográfico e deixou no sol para que o sol imprimisse no papel fotográfico a imagem. Então, nós temos uma outra forma de fazer fotografia, que é, primeiro, usando a luz solar para imprimir diretamente no papel, sem aquele processo químico, que é o processo mais conhecido da fotografia, do Niepce Daguerre. Então, esses dois encaminhamentos, eles mostram duas formas em que a luz pode escrever a imagem, né? E eles vão indicar por que a fotografia ela deixa o traço de algo, por que ela é um índice. Nós temos também práticas originais, como fotograma e raiograma, que eram práticas semelhantes a esses desenhos fotogênicos, com técnicas próximas, e que também vão indicar esse traço, esse índice, do qual nós vamos falar a seguir. A imagem, ela é um instante no tempo, que ele é capturado, e esse instante é restituído ao espectador para que ele observe. Então, aconteceu algo, a fotografia capta esse algo e devolve. Mas ela consegue captar o quê? Apenas um instante, uma microfração de um segundo, talvez, de algo que aconteceu no tempo. E aí a fotografia vai ser da ordem do quê? Ela é da ordem do índice, segundo a acepção do Charles Sanders Peirce, que é um teórico da semiótica, um dos principais teóricos da semiótica. Por quê? Porque a fotografia ela vai provocar o quê? Uma relação natural com o seu referente. Ela consegue captar, no caso, falando das fotografias, de algo do mundo natural, essa naturalidade com algo que existe, com aquilo a que ela se refere. O Christian Metz, ele vai dizer que a fotografia, ela continua eternamente a nos apontar, com um indicador, o que foi e não é mais. E o Cartier-Bresson diz que a fotografia é o encontro do instante com a geometria. Se nós observarmos, por exemplo, essa imagem da ilha de Sifnos, essa fotografia realizada na Grécia pelo Cartier-Bresson,
nós vamos poder observar todas essas falas presentes, né? Quer dizer, há uma relação natural com um referente, esse lugar existe, essa pessoa correndo esteve lá, ela foi fotografada ali, há uma indicação de que aquilo já aconteceu e não está acontecendo mais no momento em que eu olho, ou seja, essa imagem já passou, ela é apenas esse brevíssimo instante no tempo que foi captado, e ela é um encontro desse instante com uma geometria que, digamos, o fotógrafo é capaz de captar. Se nós olharmos essa imagem da Ilha de Sifnos, nós temos aí uma composição geométrica bastante clara, em relação entre as portas, essa escadaria, as sombras e outras que poderiam ser observadas. Vamos falar agora de cinema, sequência e montagem. O Aumont diz que a montagem ela funciona como uma sequencialização de blocos de tempo, entre os quais nada mais há do que relações temporais implícitas. E é importante aqui a gente ver isso, que elas são implícitas. Quando se monta, quando se sequencia as partes de um filme, essas relações temporais elas não vão aparecer de forma clara, elas vão ficando implícitas e o espectador vai, digamos, montando também à medida em que vê o filme. Isso por quê? Porque na mudança de planos, por exemplo, só para citar um exemplo, ela é uma descontinuidade na filmagem. Muitas vezes você filma um plano e na hora de filmar o plano seguinte, você precisa rever, por exemplo, algo de luz, da iluminação daquela cena. Então, isso causa a descontinuidade. O tempo implícito, ele vai poder ser favorecido na sequência, na montagem, na forma como a montagem for feita. Por isso que a montagem também é uma criação de uma realidade. Ela fabrica um tempo artificial. Eu posso, através da montagem, deixar implícito que se passou um dia, uma semana, muitos anos, muitas décadas. Isso são artifícios próprios do cinema e que são bastante utilizados, né? O cinema utiliza deles frequentemente. Bem, a imagem temporalizada. Vamos falar um pouquinho de cinema e de vídeo. No filme, nós temos o quê? Uma imagem fotográfica. É como se nós tivéssemos uma sequência de fotos, e essa sequência de fotos colocada em determinada ordem, no momento em que é projetada, nós entendemos isso como um movimento, e daí nós temos um tempo desse movimento. Enquanto que no vídeo, a imagem é videográfica. Por quê? Porque ela tem um suporte magnético. O filme ele é gravado de uma vez, enquanto que o vídeo ele tem um registro por varredura eletrônica, a forma de registro é diferente. E o filme também ele vai ter a projeção com fotogramas, que vão ser separados por essas faixas pretas, enquanto que no vídeo há uma varredura da tela por um spot luminoso. O que tem de diferente realmente entre essas duas imagens? É o efeito de cintilação, né? No cinema, no filme, é muito menos cintilação, a cintilação é baixa, enquanto que no vídeo a cintilação é mais alta. O Aumont fala da situação cinematográfica, que envolve dois traços. O primeiro deles é que essa produção de movimento, que é aparente, ela envolve o nosso sistema visual, a nossa subjetividade e o próprio dispositivo. Por quê? Porque é esse dispositivo que vai autorizar a percepção da imagem, dessa imagem mutável, da imagem em movimento, que nós sabemos que não está, ela é uma sequência fotográfica. Mas há o próprio dispositivo autorizando essa concepção, né, esse entendimento. Enquanto que um segundo traço é a própria aparição do cinema, né? Ele existe um caráter de aparição. Nós sentamos numa sala de cinema, não há imagem sendo projetada, a sala fica escura, as imagens começam a ser projetadas, essas imagens sequenciais, nós entendemos tudo como movimento, e por fim, há um retorno à tela em branco, as imagens param. Então, esses dois traços, o traço do próprio dispositivo e da aparição, eles compõem o que o Aumont chama da situação cinematográfica. É isso que permite que nós vejamos um filme como ele é.
Vamos falar também de imagem em movimento e imagem em tempo. O Gilles Deleuze, ele fala que há 3 variedades iniciais de imagem em movimento. A primeira é a imagem percepção, apenas num processo perceptivo do que é a imagem, do que a imagem nos traz. O segundo, uma imagem ação, em que eu percebo uma narrativa. E o terceiro, uma imagem afeição, em que é um processo de expressão da imagem. Mas o Deleuze ele vai propor também a imagem tempo, que ela é o quê? Ela é uma imagem que explora diretamente o tempo. Ela vai apresentar, nas palavras dele, uma ruptura dos elos sensórios motores, por meio do qual quase nos faz perceber o tempo. Se nós olharmos essa imagem que está aí, do filme Barry Lyndon, do Stanley Kubrick, nós podemos discutir isso. O que seria uma imagem em tempo? Esse filme tem uma gama diversa de imagens que faz referências a obras pictóricas de séculos anteriores. E é um filme, tem muitas cenas lentas, muitas cenas de contemplação. Então, aí, a gente pode entender o que o Deleuze está falando sobre imagem e tempo, porque o que o cineasta está propondo é que a observação dessas cenas do filme, a própria cena em si, ela já contém um tempo mais devagar, um tempo mais leve, em que ele não tem aquela pressa da narração cinematográfica mais corriqueira. Então, existe um tempo em si que é mais vagaroso, e esse tempo vagaroso, ele pelo menos oferece ao espectador a possibilidade de contemplar a imagem do cinema no tempo que se contempla uma tela artística, um quadro, uma pintura. Então, isso é o que o Deleuze oferece como contribuição à ideia, né? Essa ideia que ele oferece de imagem-tempo. Para além da percepção, da ação e da afeição, há também uma imagem-tempo que pode jogar com o tempo dela em si e com o tempo de apreciação, o tempo do olhar do espectador. Bem, vamos falar agora de dispositivo, técnica e ideologia, parte final do capítulo. O dispositivo, segundo o Aumont, ele rege o encontro entre o espectador e a imagem. Então, há um espectador, há uma imagem que vai ser vista, mas há algo no entorno entre esse espectador e essa imagem que ele chama de dispositivo. Ou seja, pressupõe condições espaço-temporais e também uma dimensão simbólica. Vamos falar do suporte da imagem, né? Impressão versus projeção. Há realmente 2 dispositivos? Vamos falar disso. Há uma imagem que é impressa, ela é aparentemente mais manipulável, ela é móvel, inclusive no nível pessoal, ela precisa de luz para ser vista, e cada espectadora vem em seu tempo. Vamos pensar aqui na fotografia, é uma fotografia impressa. Ela é mais manipulável, porque eu posso recortar, dividir em partes, colocá-la de cabeça para baixo, eu posso fazer várias coisas com essa imagem. Ela é móvel, eu posso levá-la de um lugar para o outro, carregá-la até no bolso. Ela precisa de luz para ser vista, então se estiver totalmente escuro eu não consigo ver a imagem, e cada espectador vai ver no seu tempo, vai ter um tempo de apreciação para essa foto. Pode ser mais rápido, mais devagar. Já a imagem que é projetada, ela tem características diferentes. Ela é difícil de modificar, ela tem uma mobilidade que depende do dispositivo, ela traz consigo a própria luz e os espectadores a veem em tempo determinado. Se nós pensarmos, por exemplo, no cinema, difícil de modificar, porque eu, como espectador, não tenho como interagir com a tela, pelo menos não se pressupõe que haja essa interação direta de manipulação com a tela, né? O público que está presente não vai gostar se eu interagir com a tela, eu vou atrapalhar a visão das outras pessoas. Há uma mobilidade que depende do dispositivo, ou seja, para mudar o filme de lugar, eu teria que mover o projetor, e ao fazer isso, eu tiraria provavelmente do quadro onde ele está sendo projetado, onde o filme está sendo projetado. Atrapalharia logo a sessão.
ela traz consigo a própria luz, quer dizer, o filme está sendo projetado e uma luz vem do próprio dispositivo para a projeção. Isso no caso, claro, pensando nas sessões de cinema com projetores tradicionais. E os espectadores vão ver em tempo determinado, ou seja, nós vemos o filme no tempo de duração do filme. Então, vejam que são dois dispositivos, nesse ponto, bastante diferentes. Vamos falar um pouquinho de imagem opaca e imagem luz. A imagem opaca é relacionada à imagem impressa, então ela é vista por reflexão, ela é tocável como a fotografia, ela é inseparável do suporte, porque ela está materializada naquele suporte e ela é material, ou seja, eu posso fazer com ela uma interferência material. Enquanto que a imagem luz, que é mais relacionada à imagem projetada, nós temos a luz sobre uma superfície, não há uma integração aí ao suporte, ou seja, depois que essa luz ela acaba, a projeção, por exemplo, acaba, o suporte continua no lugar, enquanto que a luz deixou de existir, a imagem deixou de existir, ela parou de ser projetada. Ela é percebida como imaterial, embora ela não seja realmente material, porque a luz tem materialidade e ela tem uma dimensão temporal, ela vai ser vista no tempo da projeção. Nós temos aí como exemplo de uma imagem opaca, a foto da Dorothea Lange, uma imigrante nipomo, né, em que esses fatores seriam facilmente vistos, considerados. Ela é vista por reflexão, eu posso tocar a imagem, se eu separar esta imagem do suporte papel dela, ela é inseparável, quer dizer, ela deixa de existir se eu separar. Eu preciso, ao destruir, por exemplo, o papel, eu destruo a imagem e ela é material, porque eu posso carregá-la de um lugar para o outro e por aí vai. Enquanto que vejam a imagem luz, a projeção deixa de ser exibida e a imagem deixa de existir. Para a imagem voltar a existir, eu preciso projetar novamente. Então, há uma diferença aí entre esses dois tipos de imagem também, tanto opaca quanto de luz. As questões de determinação técnica, né? O que é técnica e tecnologia? A técnica, ela envolve uma técnica qualquer, né? Uma técnica de pintura, uma técnica de cerâmica, uma técnica de gravura, e a técnica, ou seja, a atividade prática de realizar algo. Então, técnica faz referência a tudo isso. E vai envolver 3 níveis. Um nível que é do equipamento, o equipamento que se usa para elaborar uma imagem, para criar uma imagem. Então, por exemplo, no caso de pintura, a própria tela, os pincéis, as tintas, a finalidade do uso do equipamento, ou seja, para que esse equipamento vai ser usado, o que ele pode produzir, e, enfim, um discurso sobre essa técnica, que aí é o nível mais elevado e que já envolve o início do envolvimento da ideologia. O que esse discurso pode fazer com esta técnica? Ou o que esta técnica pode fazer em relação a um discurso dado? Então, a tecnologia, né, a tecnologia ela vai abranger esses 3 níveis. Nós pensamos em tecnologia quando eu tenho o equipamento, a finalidade do equipamento e um discurso sobre a técnica de uso deste equipamento. Aí eu tenho, segundo o Aumont, as características da tecnologia. A imagem automática. O Aumont diz que a fotografia escapa, pelo menos em parte, à intervenção humana. E pelo menos em parte, porque ainda assim, é claro, há intervenção humana do olhar de quem produz a fotografia. Então, a fotografia vai seguir 2 direções opostas. Uma é de procurar revelar aquilo que normalmente não é visto. Ângulos inéditos, como nós podemos ver nessa imagem dessa fotografia do Palácio Público. Ou, por exemplo, que é microscópico, que não está visível ao olho humano. E que vai se distinguir, por exemplo, da pintura representação. E, ao mesmo tempo, ela vai procurar ser uma potencialização da representação. Ou seja, numa direção você tem aquilo que normalmente não é visto, de revelar o que não é usual, e, por outro lado, potencializar o usual, da imitação das aparências. Como nós temos, no caso da imagem abaixo,
uma natureza verão. Então, são duas direções opostas. O que não é usual e aquilo que é o mais usual. O que é microscópico e que nós não enxergaríamos normalmente, e aquilo que é facilmente visto aos olhos humanos. A fotografia, ela sempre teve uma legitimidade documental desde o seu início. Por quê? Porque ela representava o real. E isso demorou a ser questionado, demorou muito tempo. E só vai ser questionado quando há uma crítica que o Aumont diz que é uma crítica ideológica, ou seja, de que a imagem ela está envolvida num modo de produção. E esse modo de produção tem um modo de consumo. A técnica ela vai repercutir na forma como o espectador vê a imagem. Então, essa legitimidade ela demorou muito tempo para ser questionada, mas ela será questionada. E isso, quando ela é questionada, o modo de se fazer uma imagem, no caso fotográfica, vai ser algo importante de entrar em discussão, e também o modo de consumo. E quais as técnicas que vão repercutir para que nós, como espectadores, vejamos uma imagem. E aí, relacionando técnica e ideologia, o Comolli, ele vai dizer que a câmera funciona como uma metonímia do cinema, porque ela veicula uma ideologia do visível. Ou seja, ela expressa uma ideia que quer ser vendida, entre aspas, daquilo que é do mundo visível. Então, ela seria, a própria câmera seria uma metonímia do cinema, ou seja, ela seria uma representação menor daquilo que é o todo do cinema, essa veiculação ideológica do cinema. Para o Comolli também, a invenção do cinema, ela se dá por um meio social, né? Há um meio social que demanda ideologicamente essa invenção. O Aumont, ele não concorda muito disso, ele diz até que é uma contradição do Comolli, porque ele fala que, além dos artistas ideólogos que, digamos, lutaram para a existência do cinema, procuraram que as imagens se tornassem, e que fosse possível produzir imagem em movimento, os cientistas também estavam interessados no movimento e na percepção. Então, já havia muitos estudos sobre a ideia do movimento, mesmo antes de haver cinema, e essas ideias, elas tinham um conteúdo mais científico. Elas não tinham apenas uma demanda ideológica vindo social, havia uma demanda científica também. Ele vai dizer também que a profundidade de campo, que é uma técnica no cinema de você mostrar, por exemplo, personagens mais próximos à câmera e o entorno deles naquilo que é o campo em que eles estão inseridos, nós podemos ver isso nas imagens abaixo, ela vai dar possibilidade de ilustrar, isso também segundo Comolli, uma história materialista do cinema, porque permite ver os personagens justamente no seu entorno. Não só os personagens, pode ser os objetos também representados, mas principalmente os personagens no entorno em que eles estão. Então, isso, o cinema permitiria, com a profundidade de campo, uma visão melhor da história social dos indivíduos, né, da sociedade, e dos indivíduos em sociedade. E uma conclusão provisória disso é que o dispositivo articula técnica e estética a uma demanda ideológica. Então, existe uma questão técnica, quer dizer, o dispositivo depende de um meio de expressão técnico, existe uma questão estética, ou seja, de como essa imagem vai ser criada e o que ela vai querer dizer, mas isso está associado sempre a uma demanda ideológica, do contexto social. Aqui nós temos uma imagem, só para entender um pouquinho melhor a profundidade de campo, que é do filme A Marca da Maldade, do Orson Welles. E nós temos 3 imagens aí em que a profundidade de campo está clara. Na primeira, nós temos um espaço bastante amplo e 2 personagens mais ao centro. Nós podemos ver ao fundo outros personagens na imagem do meio. Embora o personagem esteja de frente ao espelho e, a princípio, esse espaço seja pequeno, o espelho permite ver a profundidade de campo refletida, então eu sei que há outras pessoas nesse ambiente e elas estão interagindo pelo olhar, através do espelho.
E a terceira também, outro exemplo de profundidade de campo, em que eu tenho 2 personagens centralizados e vários outros ao redor deles, num ambiente também maior. Então, essa profundidade de campo é algo que é muito importante no cinema em análise fílmica. Não dá para fazer análise de um filme sem analisar como que a profundidade de campo é trabalhada. Bem, o dispositivo também funciona como uma máquina psicológica e social, né? Há alguns efeitos sociológicos. Dá 2 exemplos. O olho do 400, né? O que nós temos ali? Ó? Entre os fatores que influenciavam a visão dos espectadores do século XV, encontram-se o quê? O gestual da corte, a retórica do sermão, o texto bíblico, a dança e o drama sagrado, o símbolo das cores, o fascínio da matemática, o virtuosismo, o simbólico, a simbólica dos cinco sentidos. Então, para olhar uma imagem do 400, eu preciso ter em mente que esses eram os aspectos sociais relevantes naquele período. E eles vão fazer diferença na hora de se entender uma imagem daquele período. Então, há questões sociais que influenciaram na forma de se fazer uma imagem naquela época. Por quê? Porque a imagem era feita para aquele público. Ela não pensava num público posterior, dali muitos anos, ou dali um século, ou mais séculos. Ela pensava naquele público. A imagem era feita para aquele público. Então, essas questões, elas estão intrínsecas na imagem, ainda que elas não estejam representadas, mas elas estão no que a gente poderia dizer na tessitura histórica da composição da imagem, na tessitura social e na tessitura estética da composição da imagem. E há também um outro exemplo que é o da absorção, né? A absorção é um estado psicológico dos personagens pintados. Essa é a tese do Michael Fried. Isso aconteceu na pintura francesa do século XVIII, em que foi identificado o quê? Um estado, né, psicológico, esse estado de absorção, que ele era simultâneo tanto aos pintores, como ele era presumido ao espectador, ou seja, que o espectador tivesse momentos de absorção, ou seja, de estar fazendo aquilo sem olhar para o seu entorno, sem interagir diretamente com quem o vê. Então, nós temos a imagem do Castelo de Cartas, do Jean-Baptiste Simeon Chardin, e nós temos a personagem completamente absorta e jogando cartas, sem nenhuma preocupação, nenhuma relação ativa com o seu entorno. Ela está num processo de absorção. Então, isso é algo que faz parte daquele contexto psicológico naquele momento da França, e que o autor, né, o pintor no caso, passou para a imagem, ele flagrou isso, ele contextualizou isso em imagem, e aí nós temos a possibilidade de apreciação desse estado, que era um estado, aí segundo o Michael Fried, tanto em que os pintores entravam quanto os seus espectadores. Nós vamos ter efeitos subjetivos também disso. Christian Metz fala de efeitos subjetivos, por exemplo, em relação ao dispositivo cinema. Primeiro é a vontade de ir ao cinema. Quem gosta de ver filme no cinema em geral. O cinema induz um tipo de espectador. O tipo de espectador de cinema tem características, por exemplo, diferentes do espectador do teatro. Em muitos pontos elas são iguais, mas em alguns pontos elas são diferentes. Ele vai induzir também um tipo de espectador. E ele pressupõe um comportamento durante a projeção. E esse comportamento ele vai variar, claro, sociedade a sociedade, época a época. Mas há um comportamento que é esperado de acordo com aquela sociedade, de acordo com aquela época. E há efeitos que são ideológicos, né? E nesses efeitos ideológicos nós temos alguns consensos. O primeiro é da busca de continuidade de centramento, ou seja, parece que ainda existe uma necessidade de centralizar, de centrar nas imagens, de deixar no centro aquilo que é mais importante. E isso, segundo o que o Aumont levanta no seu estudo. E que o cinema também ele constitui
o indivíduo em sujeito, ou seja, ele torna o indivíduo num sujeito, ao colocá-lo imaginariamente em um lugar central. Ou seja, o indivíduo quando vai ao cinema, ele se torna sujeito em relação àquele filme, porque ele está num lugar central. Ele está, embora o filme seja visto de forma coletiva, há uma relação subjetiva entre a pessoa que vê e o filme. Ela não é nunca igual com as outras pessoas que estão vendo. Ela nunca é igual aos outros. Cada pessoa, cada indivíduo vê da sua forma, porque cada indivíduo é um sujeito. Cada indivíduo tem uma subjetividade. E o Christian Metz também fala que o espectador no cinema, ele é onividente, ou seja, ele vê tudo que está em tela, mas ele é capaz apenas de ver. Isso é muito interessante para a gente pensar sobre o filme Um Corpo que Cai. Né? Nós discutiremos isso em aula à parte, mas eu já deixo aqui a indicação para quem for ver o filme, pensar exatamente nessa frase do Christian Metz. O espectador é onividente e capaz apenas de ver. Bom, para concluir, nós temos que falar, então, de dispositivo e história. O dispositivo é nada mais do que o quê? A relação entre um espectador, uma imagem e um contexto simbólico que envolve espectador e imagem. Tudo isso está numa dinâmica junto, espectador, imagem e contexto. Esse contexto simbólico, ele é social. Ele é dado pela sociedade em que o indivíduo, o espectador, está e o produtor da imagem está. Então, o contexto simbólico, ele envolve todos, ele envolve a produção da imagem, ele envolve o espectador. E ele envolve o quê? O dispositivo. Ele é o próprio dispositivo, também ele é social simbólico. Então, não é possível falar de dispositivo sem falar em história social, de uma imagem, história social de um espectador, e história social da forma como os espectadores interagem com as imagens ou a forma como as imagens impactam os espectadores. Eu falei esses itens todos em separado, mas, na verdade, porque nós podemos analisá-los de forma separada, mas, na verdade, na apreciação de uma imagem, ao ver um filme, uma foto, ao ver uma exposição, e por aí vai, todos esses fatores estão em conjunto. Então, eu deixo aqui a referência do texto dessa aula. As imagens são de fontes diversas. Eu deixo créditos e agradecimentos na descrição do vídeo. Muito obrigado.